A taxa de desemprego da Austrália não se modificou em setembro e está estável em 6,2%. Apesar disso, o número de empregos se deteriorou durante o mês. Estou ao telefone com Gavin Friend, estrategista de mercado do NAB, para analisar de perto a economia australiana. Gavin, a taxa de desemprego da Austrália, ajustada sazonalmente, continuou inalterada a 6,2% se comparada ao mês anterior, enquanto a economia perdeu 5.100 empregos e o número de desempregados caiu em 8.100. O que esses números dizem sobre a economia australiana? A queda de 5.000 foi claramente decepcionante. Nós, no consenso, estávamos esperando algo como um aumento de 10.000 no mês. Os dados detalhados mostram que todas as perdas foram de empregos de horário integral, que caíram 14.000, enquanto os aumentos foram de empregos de meio expediente. Então, isso piora ainda mais o anúncio principal. Agora, a queda de 5.000 reduz a tendência de crescimento dos empregos para apenas um pouco mais de 12.000 empregos por mês, que, se sustentada, ficaria abaixo dos 14 ou 15.000 empregos por mês necessários para manter a taxa de desemprego inalterada, o que é claramente um componente importante. Você mencionou que a taxa ficou estável a 6,2%, mas a queda de 1/10 na taxa de participação de 65% para 64,9% ajudou esse número. Eu acho que temos que ser cautelosos e sermos muito frios. 2 pontos decimais, a taxa de desemprego na verdade caiu em 1/10, o que é obviamente uma boa notícia. Além disso, houve uma perda em torno de 8.400 empregos no estado de South Australia. Agora, isso não está consistente com o que estamos vendo em outros dados de empregos mais detalhados, como os fornecidos pela SIC Organization. Então, nós esperamos que essa perda de 8.000 de South Australia seja revertida em outubro. Eu acho que, de maneira geral, nós podemos dizer que temos visto evidências para uma melhora no mercado de trabalho por algum tempo. Nós divulgamos nossa última pesquisa empresarial na terça-feira para o mês de setembro, que mostrou que o índice de emprego subiu de -1 para +4 e ficou acima de sua média de longo prazo. Eu acho que para nós as coisas estão começando a melhorar e nós mantemos nossa visão de que isso não é o começo de uma tendência mais fraca e não significa que o RBA vai cortar as taxas. E você mencionou que a última tendência não indica que o RBA vai cortar as taxas de juros novamente, mas há alguma outra indicação de que isso possa acontecer? O RBA vê uma economia que está se curando sozinha. O crescimento ainda está moderado, está abaixo da tendência, o que é provavelmente o esperado nesse estágio do ciclo. Mas isso está sendo auxiliado por uma série de fatores, pelas baixas taxas de juros, pelo dólar australiano mais fraco, que está ajudando as exportações. Eu mencionei a nossa pesquisa empresarial. Se nós analisarmos os principais componentes dessa pesquisa, ela mostrou mais um aumento da confiança, as condições de negócios continuando estáveis, mas acima dos níveis da tendência. Eu acho que o RBA só está tentando atingir o equilíbrio. Eles querem investimentos em negócios, esse tipo de coisa, que isso se aqueça. Ele não quer que o mercado de habitação se vá. O RBA diz que a política precisa continuar acomodatícia, e isso está certo. A nossa interpretação é que isso significa, da maneira que as coisas estão, uma recuperação muito estável, auxiliada em parte pelo dólar australiano mais fraco, que caiu bastante graças aos aumentos do dólar americano. E isso está ajudando áreas como exportação de serviços e turismo. Para nós, isso significa que o RBA não irá fazer nada, e a próxima mudança será um aumento. Mas isso será algo que, obviamente, vai acontecer mais para frente, em 2016, 2017. Você mencionou o equilíbrio em sua última resposta, e você também falou sobre as divergências na economia da Austrália e sobre que direção está tomando. Você poderia falar mais sobre esse assunto? Eu acho que muitas pessoas estão focando no cenário global, e particularmente na desaceleração da China, e o que isso pode significar para a Austrália. E esse é um ponto excelente. Ninguém sabe o que vai acontecer, para onde as dinâmicas globais estão indo. Nós todos podemos ter uma opinião, mas não sabemos de verdade. Para nós é importante entender que enquanto a China modera seu crescimento e tenta passar para uma estrutura econômica mais apoiada pela demanda doméstica, a China ainda continua importando enormes quantidades, na verdade, quantidades recorde de minério de ferro, minerais, coque e carvão da Austrália.
preço que estão pagando é obviamente bem mais barato, e isso tem consequências para várias partes da economia australiana, mas ainda há forte crescimento nessa área. Essa não é uma boa época, na minha opinião, para pensar que as coisas irão piorar muito. É hora de pensar que já chegamos no fundo do poço e as coisas podem começar a melhorar. O que estou querendo dizer sobre a divergência é que, do ponto de vista do investidor, há pessoas de ambos os lados da discussão, e há pessoas que acham que o RBA vai precisar cortar ainda mais por causa do que está acontecendo com a China. Nossa visão é de que o setor não minerador está melhorando e que não há corte de taxas de juros grande o suficiente para ajudar o setor minerador. Esse foi Gavin Friends, do NAB. Se você gostou dessa entrevista, continue clicando na Dukascop TV para saber das últimas notícias e assistir a análises como essa. Até mais!